Educação à distância, mudando realidades. Olá, olá, caro aluno. Olá, olá, meu estimado aluno. Estamos cá novamente para mais uma aula, mais uma gravação. Estou imensamente feliz em tê-los. Parabéns a vocês por estarem participando do projeto Novos Caminhos, dentro da Rede Federal de Educação, o Instituto Federal de Rondônia, né? Eu sou o professor Alberto e vamos dar sequência a mais um módulo, a mais uma aula de empreendedorismo, né? Então, vou compartilhar com vocês minha tela para a gente poder iniciar a aula, a gravação da aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Vamos estudar hoje sobre o plano de negócio, né? Então, nós vamos estudar hoje por que esse plano de negócio, né? Por que se faz um plano de negócio, professor? O que é isso, professor? Eu acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre o plano de negócio, né? E nós vamos abordá-los e vamos esclarecer alguns pontos aqui, né, sobre o plano de negócio. Então, vamos lá. Primeiro, professor, o que que é um plano de negócio, professor? Então, o plano de negócio nada mais é do que organizar o que eu tenho aqui na minha cabeça, agora organizado dentro de um papel, dentro de um plano, dentro de um planejamento. E esse planejamento, ele é voltado para o negócio. É por isso que ele é plano de negócio, tá? Então, o plano, não se assustem. O plano nada mais é do que eu organizar o que eu tenho aqui na minha cabeça, agora dentro de um papel, tá? E isso é um plano para o meu negócio. Por isso é chamado de plano de negócio. Legal. Então, para a gente poder conhecer um pouco sobre isso, entender. Professor, eu pesquisei na internet e eu vi que tem vários modelos de plano de negócio. Isso é verdade, professor? É verdade. Então, se nós pesquisarmos no site do Sebrae, lá nós temos um modelo de plano de negócio. O Sebrae de Minas tem um modelo, tem um softwarezinho no site que você baixa, preenche, você faz um planozinho de acordo com o modelo do Sebrae Minas. Aí você entra no BASA, lá tem um outro plano de negócio, no Banco do Brasil. Aí você olha o livro do José de Assis Dornelas, que é a nossa referência bibliográfica. Lá tem didaticamente um plano diferente. Mas por que, professor, essa diferença? Eu vou falar do José de Assis Dornelas. O José de Assis Dornelas, que é o nosso autor, que é o que está no PPC do nosso curso, ele pensou em fazer um plano de negócio didático, um plano de negócio voltado para a sala de aula, voltado para a academia, para que você, caro aluno, consiga entender e consiga ver por que construir esse plano, nos faz pensar, nos faz refletir. Então, ele é um plano um pouco diferente do plano do Sebrae, por exemplo, que tem um cunho mais comercial, mais voltado ali para o comércio, né? Então, esse plano do José de Assis Dornelas, ele é um plano voltado para a sala de aula, que vai nos fazer refletir, pensar, né? Depois que a gente refletir, pensar, discutir alguns aspectos, aí nós vamos lá construir aquele, de repente, que é voltado para o mercado, para o comércio, para comprar, para vender, né? E, então, basicamente, esse do José de Assis Dornelas, ele se diferencia dos demais por causa disso, tá? É um ótimo plano, né? Um plano que nós vamos discutir aqui agora, por que ele, e nas próximas aulas nós vamos discutir esses aspectos aí, de ponto a ponto, na construção desse plano, e eu espero que vocês consigam aí evoluir, e quem realmente tiver vontade, quem realmente tiver desejo, consiga utilizá-lo para a construção da sua empresa, caro aluno. Então, vamos lá, vamos então avançar, né? Então, esse plano, ele é a elaboração de uma, desculpa,
A elaboração do plano de negócio é uma oportunidade de pensar em todos os aspectos que envolvem uma empresa e examinar alternativas para a obtenção de resultados esperados. Tá? Então, o plano, ele não, como eu falei para vocês, ele não vai nos fazer refletir, pensar, né, em pensar alguns aspectos que ocorrem lá fora do mercado, alguns aspectos que ocorrem cá dentro da nossa empresa. Né? E, professor, existe uma rigidez na hora de fazer o plano, como eu falei para vocês? Não existe. Né? Existem modelos do Sebrae, do Banco do Brasil, do BASA, existem muitos modelos. Se vocês procurarem na internet, vocês vão observar que existem diversos modelos de como construir esse plano de negócio. Né? Não existe um modelo rígido da construção desse plano de negócio. Cabe destacar, caro aluno, cabe destacar que o que nós estamos utilizando para a academia, né, para o estudo, para o meio acadêmico, é o do José de Assis Dornelas. O Dornelas, ele pensou em construir esse plano para fazer você, caro aluno, pensar academicamente, pensar de como construí-lo, né, aprender a construí-lo, para que a gente consiga ter sucesso e diminuir os riscos na hora de projetar nossa empresa para o mercado. Tá? Então, relembra, o plano nada mais é do que eu tirar da minha cabeça o que eu tenho, né, e organizar agora no papel. Né? Então, tirar do mundo das ideias, eu volto a falar de Platão, tirar desse mundo do Platão e jogar no papel. Tá? Então, vamos lá. Próximo. Então, o plano, ele tem algumas etapas, né? Ele tem algumas características aqui, né? Então, primeiro você, aluno, ele deve pensar na identificação da oportunidade. Né? Como eu vou identificar que o mercado, né, que as pessoas de uma praça, de uma região, eles possuem uma demanda, né? Eles possuem uma necessidade. Então, o primeiro ponto é identificar a oportunidade do negócio. Professor, é difícil de identificar a oportunidade? É difícil, né? É muito difícil poder identificar uma oportunidade. E existem várias formas de poder identificar uma oportunidade, né? Então, existem pesquisas, entrevistas, questionários, existem muitas maneiras de poder identificar uma oportunidade. Tá? O fato é que isso decorre ali de uma análise de mercado, né? E tudo isso, um planejamento de marketing, um planejamento operacional, um planejamento financeiro, né? Imaginar cenários, né? Pô, se isso der certo, eu vou caminhar por aqui, mas se não der certo, o que eu vou fazer? Qual o outro caminho que eu vou percorrer? Né? Avaliar estratégias, né? Montar estratégias, ter um plano A, ter um plano B, ter um plano C, né? Ter caminhos. Né? E lá no final, a gente vai tomar uma decisão. A partir de todas as informações que foram coletadas, né, você vai tomar uma decisão. E essa decisão vai ser por abrir e continuar com o empreendimento ou abortá-lo, porque isso não é uma oportunidade de negócio. Isso apenas foi uma ideia. Né? E como eu falei para vocês, existem diferenças entre ideia e oportunidade. Ideia todos nós temos. Mas efetivamente dessas ideias, o que viraram oportunidade, ali sim tem um filtro. Nem todas as ideias viraram oportunidade, porque essas oportunidades, todas essas oportunidades que surgiram também de ideias, elas passam por uma peneira. E nem todas as ideias refletem em oportunidade. E para ser oportunidade, eu tenho que ter uma coisa chamada demanda de mercado. Eu tenho que ter uma análise de mercado. Então, eu só tenho uma oportunidade se eu tiver demanda de mercado. Se houver demanda de mercado, se alguém procurar o meu serviço, se as pessoas quiserem o meu produto, se houver demanda, aí sim há uma oportunidade de mercado. E havendo a oportunidade de mercado, eu, caro empresário, vou explorar isso. Seja para vender o meu produto, ou seja para vender o meu serviço. Tá? Então, professor,
Como eu faço para construir um plano de negócio? Então, reforço a vocês, existem muitos modelos que estão disponíveis na internet. Alguns mais simples, alguns mais complexos. Eu recomendo a você que nunca fez um plano de negócio, né, que nunca ouviu falar nisso, que procure construir um plano de negócio mais simples, mais enxuto, né? E sugiro que vocês procurem ler o livro, especialmente essa parte do capítulo 6 que fala sobre a construção do plano de negócio. Como criar um plano de negócio. O livro do José de Assis Dornelas, que está lá na nossa ementa do curso, lá no PPC nosso do curso, ele nos ensina a poder criar isso. Eu estou trazendo aqui alguns aspectos e algumas características desse plano para que a gente consiga ter sucesso, tá? A minha vontade era poder estar presencialmente com todos vocês, para que a gente tivesse tempo de poder construir esse plano, de poder fazer a pesquisa de mercado, de poder ter o estudo de mercado, os gráficos, para daí cada um de vocês ter um diagnóstico e ter uma decisão se é possível continuar com isso ou se é melhor abortar isso e pensar em outro empreendimento. Tá bom, cara aluna? Então, vamos avançar. Espero que vocês tenham entendido, né? E o quanto é importante a construção desse plano de negócio. Alguns empresários, eles iniciam o seu empreendimento sem ao menos ter um plano de negócio. Isso para o empreendedorismo é ruim, porque ele está aumentando o risco dele, do negócio dele dar errado. Né? Então, toda vez que eu construo um plano de negócio, que eu penso, que eu planejo, que eu imagino cenários, né? E que eu organizo isso num documento, eu tenho uma maior chance de ir para o mercado e ter sucesso. Os meus riscos eles ficam diminuídos, né? E toda vez que eu diminuo os meus riscos, eu tenho uma maior chance de sucesso no mercado. Agora, é claro, nem todo empresário ele faz isso. E, às vezes, por não planejar, por não organizar isso, por não imaginar cenários, né, ele vai para o mercado e perde todo o dinheiro, né, que ele economizou há anos, né, na abertura de uma empresa. Tá? Então, é melhor a gente fazer de forma organizada, é melhor a gente fazer de forma planejada, para que a gente diminua esses riscos na hora de ir para o mercado. Mas, professor, eu fiz o plano de negócio, eu vou ter sucesso lá no mercado? Volto a falar para vocês. Existem variáveis, né? Existem variáveis que podem impactar o meu negócio, né? E variáveis que estão externas, como, por exemplo, a crise econômica, a crise de saúde, a crise social, a crise política, e tudo isso vai impactar o meu negócio, né? E pode fazer o meu negócio ter sucesso, pode ajudar o meu negócio a ter sucesso, ou pode ajudar o meu negócio a ter fracasso. Tá bom? Então, vamos aqui, então, buscar e analisar algumas informações que vão nos ajudar a identificar a oportunidade, né? Sonhos, motivações, expectativas, necessidades. Então, todos nós temos sonhos. Ah, professor, eu tenho o sonho de abrir aquela padaria. Professor, eu tenho o sonho de abrir aquele açougue. Professor, eu quero abrir aquela cafeteria. Em algumas regiões aí do país, a cafeteria é tradicional. Em algumas regiões aí do país, a padaria é tradicional, né? Em algumas regiões do país, nós temos alguns negócios que são típicos do local, da região, e que às vezes isso nos traz um sonho, uma motivação maior em poder ter esses empreendimentos, né, aí no estado, na cidade de cada um de vocês. O fato é que isso não deve ser imaginado como sonhos, como a utilização da administração empírica, né? Nós precisamos nos basear na ciência, nós precisamos nos basear nas demandas, na necessidade das pessoas. Então, não adianta eu querer, eu ter o sonho de abrir a padaria
mas se naquela rua, naquela praça, naquele bairro que eu quero abrir a padaria, as pessoas que moram ali já não querem mais a padaria, porque já tem muita, né? Então, eu preciso observar a necessidade, a demanda. Eu preciso observar e eu preciso identificar a oportunidade, tá? Então, você precisa ter conhecimento necessário para isso, você precisa buscar informações, você precisa buscar dados, ler sobre isso, né? Você não pode abrir um empreendimento se não tiver informações. Então, você, caro empreendedor, você precisa ter informações sobre o seu negócio, sobre o negócio que você quer abrir. Você não pode abrir um empreendimento se você não tiver informações, tá? O outro item, tendência, expectativa e necessidade de mercado, né? Existem moda, tendência, época, né? Existe uma moda, existe uma época que a moda é ter carro amarelo. Existe uma época em que a moda é ter carro branco. Existe uma época em que a moda é ter carro preto. Então existem tendências, existe época que a moda é cortar o cabelo igual ao do Neymar. Existe época que a moda é cortar o cabelo, ter cabelo grande, né? Então, toda essa época, toda essa moda, ela é importante para o empreendedor, porque a partir dali ele vai identificar a oportunidade e ele vai explorar isso, né? Então, se eu estou observando que as pessoas vão me comprar mais produtos brancos, né, através de estudos, através de pesquisas, através de informações, né, eu vou fabricar mais produto branco. Então, para o empresário, ele precisa se cercar desses dados, dessas informações, do conhecimento prévio, para que ele comece a fabricar os produtos ou disponibilizar os produtos para os clientes ou os serviços de acordo com a tendência, com a época e com a demanda que o mercado exige. Tá? Então, esse é um fator relevante, né, e que tem feito as pessoas agora, no momento de pandemia, por exemplo, utilizar o e-commerce, esse comércio que é feito através da internet, e isso tem sido uma tendência para os negócios. Então, você, empresário, que vai iniciar seu empreendimento, coloque no plano de negócio, né, imagine, né, perceba que isso provavelmente é uma tendência, né? É uma tendência, é uma moda, e que provavelmente se perpetue aí a utilização dessas transações através do mundo digital, através da internet. Tá? Então, esse e-commerce, essa plataforma de comércios eletrônicos que acontecem aí através da internet, isso tem sido cada vez mais frequente e tem se avolumado aí. A gente observa que alguns empresários, eles não faziam aí transações, não compravam, não vendiam produtos e serviços através da internet, né? E com a pandemia, né, ele teve que se reinventar, ele teve que se adaptar. Ou ele se adapta, ou ele se reinventa, ou ele está fadado ao fracasso, porque ninguém vai comprar os produtos dele. Tá? Então, é muito importante a gente atender e observar essas expectativas, essa necessidade do mercado. O mercado está pedindo isso, o mercado está nesse formato, está nesse modelo. Então, a gente precisa se adaptar sempre a essa necessidade do mercado. Digo mais, nós precisamos nos adaptar às necessidades dos nossos clientes, né? Se o cliente ele quer comprar dessa maneira, eu, empresário, preciso vender para ele dessa maneira, tá bom? Então, atenção a tudo isso, e vamos observar esse item com cuidado. Os recursos necessários, né? Eu falei para vocês na aula anterior, né, da visão sistêmica, e eu falei para vocês que quando vocês irão montar o plano de negócio, quando vocês estiverem montando o plano de negócio, vocês vão observar que a empresa de vocês ela vai precisar de alguns recursos. E quando eu falo recurso, não é só o recurso financeiro, pessoal. É o recurso humano, é o recurso financeiro que é importante, é o recurso de tecnologia da informação, né? É o recurso administrativo, é o recurso comercial. Então, a empresa ela precisa de diversos recursos e você precisa desenhar tudo isso dentro do seu plano de negócio. Porque senão se você não imaginar qual o recurso que a empresa precisa, você corre o risco de colocar a sua empresa no mercado
e na hora de você precisar dos recursos, você não ter esses recursos disponíveis para poder operacionalizar a sua empresa. Né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina, você precisa de um técnico que ele é muito específico na formação da sua empresa, da operacionalização da sua empresa. Só que quando você tenta contratar esse técnico na sua região, na sua cidade, esse técnico, esse profissional, ele é tão escasso que ele não tem ali pronto para ser contratado. E aí, com isso, você não consegue trazer um profissional para a tua empresa capaz de operacionalizar todas as atividades da tua empresa para que você inicie aí seu empreendimento. Né? Então, as empresas, geralmente, elas formam essas pessoas, elas promovem cursos, aí depois que formam essas pessoas, elas observam quem são os melhores e aí depois contratam esses profissionais e aí, muitas das vezes, aí sim ela inicia o empreendimento. Tá? Então, é preciso ter muito cuidado. Né? E eu vou relatar para vocês uma experiência que eu tive aqui na minha região. Né? Foram construídas usinas aqui, hidrelétricas, né? E essas empresas, essas grandes empresas vieram para cá, né? As terceirizadas dessas grandes empresas vieram para cá, né? E na hora de poder contratar profissionais, né? Esses profissionais eles não tinham no mercado aqui na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia. E aí houve uma dificuldade muito grande de poder contratar esses profissionais, né? Engenheiros, técnicos em telecomunicações, né? Técnicos em refrigeração. A demanda foi muito grande e não tinha a quantidade de técnico necessário para poder trabalhar na usina, né? E a usina ela teve que começar a promover esses cursos, né? Formar as pessoas para daí contratar algumas dessas pessoas, né? Então, isso é um recurso que precisa ser observado. Né? Um outro exemplo, a questão dos insumos, você que vai produzir produto, né? Olhar se a sua região, se o seu bairro, se a sua cidade, se o seu estado, ou se o estado no qual você vai comprar um insumo, tem insumo necessário, como se é fácil, se é difícil, se eu posso produzir isso aqui, né? Para daí depois a gente poder abrir empresa. Isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Então, busca de parcerias prévias, né? Então, você, caro aluno, que quer ser empreendedor e muitas das vezes não sabe, não tem informações ou não conhece acerca do ramo no qual você vai trabalhar, eu recomendo você a fazer parcerias, a ter sociedades, porque o seu sócio, ele sabe de um pouco, você sabe de um pouco, e aí vocês juntam conhecimento, e aí nós vamos potencializar isso na hora da gente poder ir para o mercado. Tá bom, pessoal? É muito importante que vocês formem essas parcerias, principalmente você, empreendedor que é inexperiente, que nunca abriu um empreendimento, que não sabe, não tem informações sobre o ramo no qual vai atuar. É muito importante que você busque parcerias. Né? Nós temos aí parcerias que são muito boas, parcerias de sucesso, né? E isso é muito relevante para o negócio. Tá? Nem sempre essas parcerias elas são ruins, tá bom, pessoal? Nós temos parcerias de muito sucesso, tá? Então, vamos lá. Então, estudar os clientes, estudar os fornecedores e estudar os concorrentes. Ah, legal, nós começamos a trazer a prática ali, né? Então, eu preciso estudar os clientes. Eu preciso saber quais os comportamentos daquele cliente, daquela rua, daquele bairro, daquela zona da cidade. Quem mora na Zona Sul tem um comportamento. Quem mora na Zona Leste tem outro comportamento. Quem mora na Zona Norte da cidade tem outro comportamento. Então, você, empreendedor, você, empresário, quer abrir o seu empreendimento, que quer abrir o seu negócio, estude o comportamento dos clientes. Digo mais, procure o alvo. Qual é o alvo do seu negócio? Quais são os clientes que são alvo do seu empreendimento? E aí a gente tem uma coisinha chamada público-alvo, né? Quem é o público-alvo do seu negócio? Então, observe que dependendo da zona que você reside,
da idade, da sua condição econômica e social, você tem comportamentos que são diferentes uma pessoa da outra pessoa, tá? Então, existem clientes que gostam de ser atendidos por um vendedor, existem clientes que não gostam de ser atendidos por um vendedor, existem clientes que ganham mais de 10, 20 mil reais, que têm um comportamento na hora de comprar, existem clientes que ganham um salário e têm um outro comportamento na hora de comprar. Então, nós precisamos saber qual cliente que nós, empresários, né, vocês empreendedores, vão atingir, vão buscar, para que vocês, a partir desses clientes, consigam entender os comportamentos dessas pessoas para poder oferecer os produtos e os serviços próximo do comportamento dessas pessoas. Tá bom? Então, procure ler um pouco mais sobre isso, procurem conhecer um pouco sobre o público-alvo, né? A sua empresa ela precisa ter um alvo, né? Ela precisa ter um alvo dos seus clientes, né? E você não consegue vender para todo mundo, você não consegue atender os meus alunos na hora de montar o plano de negócio. Às vezes eu ouço os alunos falarem, professor, os meus clientes são todas as pessoas, desde quando nascem até quando morrem. Não existe esse tipo de público-alvo, né? Ele generalizou, falou que é todo mundo, né? Então, para todo produto que eu vá vender, para todo serviço que eu vá vender, eu tenho um alvo, eu tenho um público, eu tenho características, e eu quero que vocês encontrem essas características. Tá? Pensem, quem vão ser os meus clientes? Pensem, tá? Ainda, então vamos avançar. Os concorrentes, quem vão ser os meus concorrentes? Quem vão ser os meus competidores? Aquelas pessoas que vão vender os mesmos produtos que eu vendo, vão vender os mesmos serviços que eu vendo, né? E que em algum momento nós vamos ter aí um fator de competitividade, né? Esses concorrentes, muitas das vezes, eles estão ao lado da tua empresa, né? E vendem o mesmo produto, o mesmo serviço, mas que por um fator de competitividade você sai na frente. Como, por exemplo, lembra que a gente falou na aula anterior da inovação, da criatividade, né? Isso é fator de competitividade. Então, se você traz o mesmo produto, o mesmo serviço, mas de forma diferente, de forma criativa, de forma inovadora, você tem um fator de competitividade, né? E digo mais, você é empresário, né? Que quer abrir um empreendimento, né? Que quer ser empreendedor, visite os seus concorrentes, vá conhecê-los, veja o que ele faz de bom e o que ele faz de ruim. Procure melhorar isso, né? Veja esse gap e esse espaço do que ele faz de bom e do que ele faz de ruim. Procure observar isso. Veja lacunas de oportunidades. Você não pode abrir um empreendimento, caro aluno, se você não visitar os seus concorrentes. Você precisa listar esses concorrentes no plano de negócio, desde o primeiro até o último, e visitá-los, conhecê-los, ver o que ele faz de bom, ver o que ele faz de ruim, ver o ponto dele, ver a estrutura física dele, quem são os colaboradores dele, como eles atendem os clientes, né? Procurem, vocês precisam se cercar de informações para poder fazer melhor que o concorrente de vocês, tá bom? Seja um espião empreendedor, um empreendedor que vai lá e vai observar o seu concorrente e vai extrair o que tem de melhor para a sua empresa, tá? Agregando aí a tecnologia, agregando aí a criatividade, agregando aí a inovação, tá bom? E, caro aluno, aí nós temos os fornecedores, né, aquelas pessoas que vão fornecer insumos para você que vai fabricar produto, né? Esses fornecedores, eles são os parceiros de vocês, né? E a empresa, ela não vai existir se não tiver esses fornecedores para poder te vender o insumo, para a partir desse insumo você fabricar o produto, né? Então, esses fornecedores, eles adentram aí como um parceiro da empresa de vocês, e ele tem um fator de destaque na hora de você constituir a tua empresa e na hora de você montar o teu plano de negócio. Também é muito importante que você tenha listado ali no seu plano de negócio, elencado no seu plano de negócio,
que os teus fornecedores, desde o primeiro até o último fornecedor, visitá-los, manter contato, manter relacionamento, tomar um café com eles, isso é deveras importante para que a gente constitua o plano de negócio, tá bom, caro aluno? Legal, ótimo. Espero que você tenha entendido esse gráfico e tenha aprendido um pouco, tá? Então, plano de negócio, a análise de mercado, né? Aqui existe um ambiente externo e um ambiente interno, né? Eu já falei para vocês que existem algumas situações que estão lá no ambiente externo, que estão fora da tua empresa, e existem algumas situações que estão no ambiente interno, que estão dentro da tua empresa. Então, vamos lá. No ambiente interno, né, nós temos estrutura, equipamentos que estão disponíveis, a tecnologia, os recursos financeiros, as pessoas, as metas, o planejamento, né? O ambiente externo, que está lá fora, são os concorrentes, que você não consegue administrar, são os consumidores, os fornecedores, os fatores políticos, sociais, econômicos, culturais, tecnológicos e outros. Os ambientais, né? O meio ambiente está lá fora. Lembre-se, caro aluno, que o que está dentro da sua empresa, você consegue administrar, você consegue gerenciar isso. E o que está fora, você não tem gestão, você não consegue administrar, tá? E o que está fora pode impactar a sua empresa. Lembrem-se disso, lembrem-se disso. Nós falamos sobre isso, essa análise do mercado, né? Nós falamos sobre isso. O plano de marketing, né? Um planejamento de marketing da sua empresa, né? Onde você vai definir algumas estratégias ali de mercado, como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se você está falando para mim, caro empresário, aluno, que o teu público-alvo são clientes de mais de 60 anos, são pessoas aposentadas, são pessoas que ganham mais de 10 mil reais por mês, você está trazendo para mim características. Na hora de você montar o seu plano de marketing, você vai fazer marketing no Facebook, no Instagram, tá certo ou tá errado? Tá errado, caro aluno. Por quê? Porque essas pessoas de mais de 60 anos, que são aposentadas, né, que ganham mais de 10 mil reais por mês, elas têm uma característica que é diferente do jovem de 20 anos. Né? Então, dificilmente, você pode encontrar um ou outro perdido lá na rede social, mas dificilmente esse senhor de mais de 60 anos vai estar lá no Facebook, no Instagram. Então, se você montar o teu plano de marketing no Facebook e no Instagram, dificilmente você vai encontrar esse seu alvo, essas pessoas no qual você tem como premissa o alvo para poder vender os seus produtos e os seus serviços. Então, é muito importante que você conheça primeiro os teus clientes, primeiro o teu alvo, primeiro o teu público, para daí você montar o teu plano de marketing, né? E esse plano de marketing, muitas das vezes, ele vai aí abranger o quê? A tua marca da empresa, os preços dos produtos da tua empresa, porque se você tem pessoas com poder aquisitivo alto, elas estão receptivas a pagar um valor mais alto, mas elas querem, em contrapartida, estrutura, bom atendimento, qualidade. Então, tudo isso é uma consequência, né? Então, ainda dentro do teu plano de marketing, você tem a localização, né? Dependendo do teu alvo, dependendo da característica das pessoas, elas vão se dirigir para um local para comprar, um local da tua região, talvez um shopping, talvez um bairro de classe alta, talvez um bairro de classe baixa, né? Talvez a feirinha, né? Então elas vão se dirigir para um local para comprar. E você precisa encontrar esse local de acordo com o alvo, de acordo com as características das pessoas no qual vocês vão vender os produtos. Tá bom, pessoal? Pensem nisso, que nesse plano, nesse planejamento de marketing, vocês precisam pensar em aspectos que vão estar relacionados ao alvo, ao público, às pessoas que vão comprar os produtos e os serviços da tua empresa, caro aluno, da tua empresa, tá? O que mais? Vamos avançar, vamos avançar. Então, o planejamento aí de operação, né? O planejamento de operacional, né? Que vai definir ali alguns processos de trabalho, né? O layout,
da tua empresa, por exemplo, a capacidade produtiva, as máquinas, né, a comercialização. Não adianta eu querer vender 100 produtos num dia, se minhas máquinas elas só fabricam no máximo 20, né? Então eu não tenho ali uma capacidade produtiva condizente com o que eu tenho perspectiva de vender ou o que eu quero vender. Então esse é um plano, um planejamento que precisa ser observado, né? O passo a passo de como fazer isso, um fluxograma, né, o recurso humano necessário, o pessoal necessário, a qualificação dessas pessoas para poderem trabalhar no teu empreendimento, tudo isso vai fazer parte do teu plano de negócio, tá? Que mais? O plano financeiro, né? Você, caro aluno, que pretende iniciar seu empreendimento, você precisa ter uma atenção muito grande aqui no seu plano financeiro, é o que está dentro do seu plano de negócio, né? E dentro desse tópico você precisa observar aqui o que você vai investir, né? Quais são os custos, qual é a sua estimativa de venda, né? Então, você precisa perceber o que você vai comprar de recurso tecnológico, de equipamentos, de imobiliário, né, de aluguel, de carros, de máquinas, né? Então, tudo isso é deveras importante que você elenque item por item aqui, para que você consiga orçar quanto que você vai gastar, o quanto de dinheiro você vai precisar, né, para calcular aqui o início do empreendimento, tá? É óbvio que nós vamos precisar buscar esse dinheiro em algum lugar, né? E muitas das vezes o banco, dependendo do plano de negócio e do eixo no qual você deseja investir, o banco pode emprestar esse dinheiro para você, tá? Existem bancos de fomento, como por exemplo o Basa, né? Eles possuem algumas linhas de crédito no qual eles emprestam dinheiro para você, empreendedor, desde que você tenha um plano, desde que você atenda às necessidades do eixo de fomento de negócio do banco, tá? Então é muito importante que isso seja bem amadurecido e discutido para que você, aluno, possa ter sucesso, tá? Que mais? Que mais? Ainda, olha só, aqui você tem o dinheiro recebido pelas vendas, né? Existem custos que são fixos. Professor, quais são os custos fixos, professor? Por exemplo, você sempre vai ter que pagar um aluguel, você sempre vai ter que pagar a energia, você sempre vai ter que pagar a água do estabelecimento. Então, isso são custos que são fixos. Você sempre vai ter que pagar o salário das pessoas que trabalham com você. Isso são custos que são fixos, né? E aconteça o que acontecer, você vai precisar ter esse dinheiro, né? E é óbvio, que esses custos fixos, você também vai ter custos variáveis, que de repente quebrou uma máquina, nem sempre vai quebrar uma máquina, mas quebrou, eu preciso do dinheiro, isso é um custo variável, né? E que você precisa também ter uma parte desse dinheiro aqui pronto para esse custo que é variável, que acontece de vez em quando. Tá bom, pessoal? E, claro, podendo aí tirar esse custo variável, esse custo fixo, aí o que me sobrar desses custos é relativamente o meu lucro, e que dentro de um planejamento eu preciso trabalhar com esse lucro para mim poder planejar o meu empreendimento, tá bom? Inovação, né, nós falamos na aula anterior, a diferença de inovação e de criatividade. Falei para vocês que nós precisamos observar as tendências, né, a inovação, os resultados e as ideias em ações, né? E que o empreendedor ele precisa observar o que está acontecendo no mercado, né? Quais são os movimentos, o que é moda, né? E dependendo desse movimento ele pode colher resultados positivos, mas desde que ele tenha o tempo disso, né? Desde que ele tenha
a projeção de quando ele vai explorar isso no mercado, porque se ele demorar muito a explorar, ele vai perder o time, ele vai perder o tempo de explorar isso no mercado. Nós falamos disso há poucos dias aí na nossa aula, né? A inovação, ela permite aí renovar, introduzir mudanças em produtos, né, ou em serviços, né? E, claro, a tendência ela vai observar as necessidades dos clientes e as oportunidades de mercado, né? Então, você vai ter que explorar essas ideias que são novas e vai ter que aplicar aí conhecimento a elas. Você vai ter que criar, né? O fato, pessoal, é que você, empreendedor, precisa ter sempre em mente ter coisas que são novas, criativas e inovadoras, né? Você que tem sempre esse fator de criatividade, de inovação no seu empreendimento, você tem um fator de destaque, de competitividade do seu produto lá no mercado, tá? Você, empreendedor, precisa sempre ter isso em mente, né? Em fazer novos processos, em criar coisas que são novas, né? Em inovar na forma de poder vender o seu produto, né? Você precisa pensar nisso. Esse é o grande ponto de interrogação hoje dentro do empreendedorismo, tá? Algumas invenções que aconteceram aí, que não tiveram inovação e que não caminharam aí como esperado, né? Uma forma de poder esfriar o macarrão, né? Um lenço para poder assoar o nariz, né? Uma bicicleta com um pneu quadrado. Então, são invenções que não possuem inovações e que não tiveram, não foram receptivas pela sociedade, pela comunidade, não tiveram demandas, né? Por que, professor? Porque foram ruins? Não, eu não sei se foram ruins, né? O fato é que as pessoas não consumiram, né? E se as pessoas não consumiram, não gerou negócios, né? E se não gerou negócio, isso é ruim para a empresa, né? Porque nosso eixo é de empreendedorismo. A nossa perspectiva é de poder ter produtos para poder vender, tá? Outra que gerou ali uma melhoria, uma inovação, né? Um produto que era antes do celular era um fixo analógico, né? Que evoluiu para um celular, que evoluiu para um smartphone, né? E que dentro desse smartphone foi se agregado coisas como a máquina fotográfica, o scanner, né? A conexão de dados, o e-mail, né? Então foram produtos que engoliram outros produtos que não evoluíram, como por exemplo o fax, a máquina fotográfica, que foi engolido aí pelo smartphone, tá? Então são exemplos de produtos que foram criados e que no decorrer do tempo passaram por inovações, né, por melhorias e que engoliram outros produtos que não tiveram o mesmo viés, tá? Que mais? Aqui, caro aluno. Então, a inovação ela tem que ter tecnologia, ela tem que ter mercado e ela tem que ter as pessoas, né? As pessoas que querem comprar isso, né? Então, é deveras importante que a gente reflita sobre isso. Esse é o desafio do empreendedor, é poder encontrar esse produto, né? Ou transformar esse produto inovador que tenha esse eixo tecnológico, né? Lembra que nas primeiras aulas eu falei para vocês, esse eixo tecnológico ele está com a pegada agora da conexão das coisas que estão conectadas, né? Esse eixo de mercado que está ligado ali à demanda das pessoas, né? À saúde, ao meio ambiente, né?
e as pessoas que querem comprar, né, que esperam, né, ansiosamente por esse produto que é diferente, que é inovador, né, e que se caracterizam ali pela demanda de mercado, tá? Eu falei para vocês, para vocês, caros alunos, e dei o exemplo do carro, né? Lá no início do século passado, né? O carro, né? A charrete, que evoluiu para o carro, né? Eu vou dar o exemplo do Fusca, né? Do Ford modelo T, né? E que esse carro evoluiu hoje para o carro que tem GPS, que tem touchscreen, que tem vidro elétrico, que tem comando de voz. Então são coisas que se agregaram, né, a esse objeto principal, né, e que passaram por tecnologia, que passaram por demanda de mercado, que passaram por expectativas dessas pessoas que vão comprar o carro. E toda vez que um produto desse vem para o mercado, é um produto novo, um design novo, uma cor nova, né, desperta nas pessoas aí o interesse, né? Quem não quer ter o carro do ano? Quem não quer ter o carro modelo ano 2020, né? Então, isso desperta nas pessoas aí um desejo, e o empresário, ele explora esse desejo, ele explora essa oportunidade para que ele consiga fazer negócios, tá? Tipos de inovação, a gente já está caminhando para a finalização da nossa aula. Tipos de inovação, inovação de produto, né? Pode ser de produto ou de serviço, inovação de processos. E a inovação desses processos acontecem dentro da empresa, né? A empresa tem um processo e o dono, o empresário, ele inova isso, né? Melhora isso. Inovação de marketing, inovação de organização, tá? E para isso, o plano de negócio é deveras importante para que a gente consiga modelar isso dentro do papel, né? Tire da cabeça, tire do mundo das ideias, tá? E essa comercialização ainda, ela acontece, e ela sofre ali alguma perda, como por exemplo, os impostos que a empresa precisa pagar sobre as vendas, né? Que é o ICMS, que é o ISS para o serviço, é um imposto de circulação de mercadoria e serviço, né, um imposto sobre serviço, um estadual, outro municipal, são os fretes sobre as vendas, né, as pessoas que vão entregar lá os produtos na tua loja ou da tua loja para os teus clientes, são as comissões que você paga para os teus vendedores, né? As perdas também, porque você vai ter inadimplência dos clientes que não pagaram, o gasto com a publicidade, produto que pode estragar porque ficou fora do período de validade, e tudo isso são custos que vão entrar na hora de você comercializar o teu produto, né? Fazem você diminuir a tua margem de lucro, né? Ou então aumentar o preço do produto. Todavia, se você aumentar o preço do produto, você pode não vender. O produto fica muito caro, inviável, né? Então, oportunidade, a circunstância oportuna, uma situação favorável para a realização de algo, ou uma circunstância conveniente para que algo ocorra em determinada ocasião. Nos negócios, a oportunidade surge quando podemos oferecer um produto ou serviço que atenda a uma necessidade ou desejo de alguém, né? Alguém que quer aquilo, alguém que tem uma necessidade, né? Alguém que deseja aquilo. Então, eu tenho, vamos supor, eu vou comprar um carro, né? Mas eu tenho 7 filhos na minha casa, né? E um carro de 2 lugares, para mim, não me atenderia, não vai atender a minha necessidade. Então, eu preciso de uma van, eu preciso de um carro grande, um micro-ônibus, um doblô, para poder comportar 7 pessoas dentro desse carro, 9 pessoas dentro desse carro, né? Então, cada cliente ele tem uma necessidade diferente uma da outra. E você, empresário, você, empreendedor, você precisa observar
que necessidade o teu cliente tem, para que você consiga vender o produto mais adequado para ele, tá? Vou dar o exemplo do celular. Você tem um celular que tem um armazenamento de 32 GB, de 64 GB, de 128 GB, e conforme a necessidade do teu cliente, você vai vender para ele o celular que vai atendê-lo da forma mais eficiente possível, tá bom? Caro aluno, então, para a gente poder finalizar, reforço aqui que tem uma atividade lá no AVA, tá? Com 5 questões, e peço para que vocês realizem essa atividade, né? Essa atividade ela tem um cunho avaliativo e eu espero que vocês consigam passar por essa etapa de forma tranquila, tá bom? Eu deixo aqui meu grande abraço, meu grande beijo, votos de saúde a todos vocês, muita paz e um grande beijo no coração de todos. Tchau.